Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você por acaso está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Olá pessoas, você está no Post Night Radio. Hoje é dia 27 de abril de 2025. Estamos aí para mais um no Post Night. Música de abertura Digital Bath, da banda Deftones. A melhor banda que já pisou nessa terra aqui, bicho. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, é sensacional. Essa bateria aqui é insana, cara. É completamente insana. Mas chega de música. Vamos ao que interessa aqui. Vamos para o conteúdo edificante que este programinha medíocre consegue trazer à população brasileira, que necessita de vozes como a minha. Necessita de vozes inteligentes e sensatas sobre as coisas. E, cara, o último Post Night eu tava falando de algumas coisas, mas eu acho que eu só vomitei um monte de pensamento. Eu não tinha uma linha de raciocínio direta. É uma merda, cara, é uma merda. Fazer isso aqui é uma merda. Você tenta entender, você tenta bolar uma certa linha de pensamento, e quando você vai ver, você esquece completamente que as pessoas não estão na sua mente para entender as coisas. Só que você, como um apresentador, acha que as pessoas estão na sua mente, estão entendendo o que você está falando. Mas não, óbvio que não. Ninguém entende o que eu falo. E com razão, na maioria das vezes. Com razão. Cara, não tem condição, bicho. Aí eu tento falar. O que eu falei no último Post Night? Acho que eu tava tentando falar de uma experiência, né, de evolução espiritual ali, todos os conceitos. E, cara, e tudo isso, e tudo aquilo era um ruído interno que tava na minha mente. Era brigas internas, mentais, que eu estava tentando, de alguma maneira, pacificar na minha mente. Não era algo. É real também, né? O que eu tava falando ali. Acontece na realidade, mas o problema é que eu não estava me baseando na realidade, estava me baseando no meu pensamento a respeito da realidade, criando uma realidade paralela e tentando apaziguar a realidade paralela. Cara, enfim, o mundo não é para amadores, bicho. O mundo é completamente, bicho. Hoje eu eu fui com uns amigos aí fazer uma trilha lá
É Jaraguá o nome? Eu acho que é Jaraguá. Trilha lá do Jaraguá, que você vai lá no topo, no ponto mais alto de São Paulo, lá. Aí você vai no meio da Mata Atlântica lá, você vê macaco, vê aranha, vê bicho. E você vai escalando lá até chegar lá no topo, você vê um monte de prédio e mata ao mesmo tempo. Aí você fala, cara, não combina. Você chega lá no topo e quando você vai contemplar a beleza divina da natureza, você vê que tem um monte de prédio ali. E aí você fala, cara, o homem já estragou uma grande parte da natureza ali. Por que ele não estragou o resto também? Porque, cara, quando você vê uma mistura de prédios e de mata atlântica, florestas, né? Um negócio que é muito mais bonito do que prédios. Você fala, cara, tem algo incompatível aqui. Ou fica tudo mato, ou fica tudo prédio. Não combina, entendeu? Esteticamente não combina. Então o ser humano acho que desmatou um pouco. Cara, é muito foda, cara. Você chega lá no topo lá, você fica contemplando a um a tudo, cara. Você reflete na existência, você reflete no lugar onde você vive, né? Você chega lá e você fala, cara, existe tudo isso de expansão. E óbvio, a nossa visão é limitada, a gente não consegue dar um zoom assim com o olho e enxergar mais ainda, porque a gente vê, né, tudo plano ali, só que existe um limite, que uns dizem que é a curvatura e outros só entendem como uma simplesmente limitação na visão. De qualquer forma, fica aí a interpretação do ouvinte, que provavelmente já sabe o que eu acho, mas quando você vê aquilo, você fala, cara, é absurdo. É, tipo, você passa, né, até você chegar lá em cima, né? Vamos voltar do começo aqui. Cheguei cedo lá. Você chega lá naquela cidade, bicho, lá em Jaraguá. É um negócio. Lá parece que o mundo tá em 2010 ainda. Você vê umas casas, uns bar, umas igrejas, umas igrejas protestantes lá. Eu não vi igreja católica lá, pelo menos até o caminho lá, né? Então você vê, tipo, um monte de casa, assim, normal, né? Umas igrejas ali normal. Você vê mato pra caralho, rua sem saída, um monte de rua sem saída. E uma avenidinha ali que passa uns carros, mas que não atrapalha ali em questão de barulho nem nada. Aí você pensa, cara, aqui é muito perfeito, né? Lá naquele lugar. E quanto mais você vai andando, você vai falando, cara, esse lugar aqui é muito bom. Inclusive, quando a gente tava no trajeto ali de chegar perto do parque, eu falei, caralho, aqui tem um monte de índio, bicho. Só que eu falei com. Eu tava imaginando isso com preconceito, né? Tipo, esse cara é índio, né? Não com preconceito, né? Eu estava. É preconceito mesmo que tu fala? É porque não é algo pejorativo, entendeu? Não é algo pejorativo. É algo de tipo. Caralho, um monte de índio. Índio existe ainda? E você vê que, cara, você vai chegando lá e nas ruas que você vai indo até o parque lá, é muito mato. E uma avenida, né? É avenida, né? Bonitona assim.
Parece naqueles cenários de filme de suspense ou de terror que tem um monte de árvore em volta e tem uma estrada reta, entendeu? E os caras vão dirigindo e passando lá. E eu falei, caralho, existe um lugar aqui que é assim e tem índio. E eu fui perceber depois que o meu preconceito estava correto, que era índios mesmos, quando eu vi aldeias indígenas lá. E no caminho que a gente estava indo, depois de ver lá um monte de índio, né? Passando, voltando do parque e tudo, tinha um bar. E o bar tava tocando Djavu, a banda Djavu, né? Aquelas músicas lá meio 2010. E isso 10 horas, tipo, 9 horas, 9 e meia da manhã. E os caras lá, chumbando já, 9 e meia da manhã. E já, guarde essa informação aí na sua memória. Índios, bar e Djavu. E a gente foi, chegou no parque, começou a fazer as trilhas. Cara, quando você faz uma trilha no meio da Mata Atlântica lá, mesmo que não tem risco, não tem o que, é só uma trilha. Você anda não reto porque tem um monte de pedra pra subir. O cara, ele ativa um modo instintivo de primata, né? De meio primitivo. E o cara, ele fica meio andando, prestando atenção onde pisa, prestando atenção no ambiente, em barulho, entendeu? É um negócio bizarro, entendeu? Tem um mecanismo guardado na nossa caixola de pedestre urbano e tá aqui o tempo inteiro, esse mecanismo. E quando você é largado no meio do mato, você começa a ativar esse mecanismo que você nem sabia que existia. Você começa a ficar tranquilo ouvindo barulho de rio, né, de chuva, coisa assim. Você começa a ficar meio em alerta se você vê algum animal, se você está perto assim de algum bicho meio que pode, sei lá, te machucar, nem que seja uma lagarta de fogo pra você não botar a mão em cima. E você entra nesse modo índio, o modo índio. E quando você chega aí no. Quanto mais você vai passando assim, você vai se acostumando com o clima do negócio. É muito bom, cara. É muito bom. É uma puta experiência, meu. E a gente ficou meio turistão, sabe? Turistão gringo. Tirando foto de mato, de folha, de macaco. É legal, cara. É legal você ver bicho assim. Você vê bicho, mato, água. É legal, cara. Por um cara que vive na cidade, é bom ele ter esse contato pra ele não ficar completamente estrogenado, né? Então, no caminho da trilha, além de índio, tinha muito japonês, cara. Eu não sei porquê, mas tinha muito japonês, chinês, sei lá, vietnamita. E, inclusive, tava até achando que era vietnamita mesmo. Eu tava meio que. Eu tava achando que eu tava lá na guerra do Vietnã. Por algum motivo eu associei, né? Eu tô ouvindo os caras falar em outra língua. Eu no meio do mato ali, meio americano, turistão. Com mais 3 retardados lá. Andando, subindo pra chegar lá no topo lá do pico. E aí a gente ouvindo um monte de língua. E você, no modo índio, né? No modo primitivo, tu começa a associar isso. E não tinha só índio, não, cara. Chegando lá pra cima, tinha um cara ariano. Pô, completamente ariano. Cara branco pra caralho. Tipo, branco, cor de branco mesmo. De roupa. Branco de roupa mesmo. Branco microfone aqui.
olho azul e cabelo loiro, entendeu? E o cara falando inglês, claro, né? Completamente. Você vê um cara da cor de um branco pra caralho, você não desconfia que o cara não, que o cara não seja do Brasil, né? Primeira coisa que você pensa é que o cara é do Brasil, né? Porra. Aqui no Brasil é todo mundo pardo, cara. Pardo. Em algum nível é pardo. É pardo. Não tem branco nem preto. É só parda, entendeu? É uma sociedade completamente pardal. Isso é bom, é ruim? Fique aí, deixe pra sua interpretação. E chegando lá no topo, você vê aquela vista lá e você começa a pensar em tudo, cara. Não dá vontade nem de voltar depois também. Essa é real. Você fala, cara, tava tão legal lá no meio do mato. Aí você sobe e você vê a merda que o ser humano fez, né? A merda que, que passou do ponto, entendeu? Passou do ponto. Se, se o ser humano não tivesse passado do ponto, construísse umas casas de madeira ainda, sem prédio, sem prédio. O negócio de prédio não dá, cara. Prédio estraga a imagem da cidade. Se eu chegasse lá no topo e visse um monte de casa com chaminé, aí sim eu ia falar, cara, o ser humano é digno de existir. Agora eu vejo um monte de prédio, e só o lado do parque ali, mato. Tem algo de errado, cara. Tem algo de errado. É uma sensação de estranheza que só se você chegar lá num topo assim de uma trilha você vai entender. E não é só dessa trilha, né? Mas se você pega outras trilhas onde você tem uma visão assim da cidade, você vai perceber, cara, acho que passamos do ponto. O ser humano passou um pouco do ponto. Prédio é a pior invenção que criaram, bicho. Eu não sei o que falar. Meu cérebro entrou no modo vômito de pensamentos de novo. E tem 17 minutos disso. Eu cheguei lá no. Eu tava exausto. Muito, muito morto, assim. Inclusive, eu tive uma bizarra cãibra na musculatura do joelho. Na volta, né? Mas é estranhamente esse tipo de rolê. Esse tipo de rolê. Ele. Ele zera, dá um clean, né? Ele dá um clean na mente. Principalmente que envolve exercício físico, né? Ele dá um clean misturado com mato, floresta, bicho. Deu um boost de, sei lá, vazio na mente. A única coisa que tem agora na minha mente é um pi, porque meu ouvido está ruim, né? É só isso, tá um ruído branco. Mas eu não tenho nem o que falar aqui direito. Os últimos 2, 3 postinados foram uma bosta por causa disso. Inclusive, se você quiser mandar um e-mail reclamando sobre isso ou dizendo coisas melhores do que eu digo aqui, mande um e-mail para contato.postradio@gmail.com. E aí você manda lá algo muito mais interessante do que eu contando a experiência de sair de casa. Então, essa sensação de dar uma zerada na mente, ela acaba trazendo umas respostas que você demora. Acho que se você tivesse na cidade, você não teria essa resposta, entendeu? Quando as pessoas, não só as pessoas crentes, assim, acho que eu ouço até pouco as pessoas crentes, teístas, né, falarem sobre a importância do silêncio. Eu vejo bem mais
É só falar que dá refluxo. Voltando. Quando eu vejo filósofos, pensadores dizendo sobre o quão importante é o silêncio, cara, você entende completamente o tipo de vida que o ser humano ele devia levar e não o que se tornou aqui. Eu não estou reclamando, as coisas aconteceram como tinham que acontecer, mas o ser humano ele foi feito para um certo tipo de vida, um equilíbrio entre, se fôssemos assim para justificar, de alguma maneira ou outra a cidade ia crescer e ia ter uma cidade fodida, mas o nível de agitação que tem no urbano, né, na zona urbana, ela é absurdo, cara, absurdo, principalmente na cidade grande. E quando você vai para uma cidade média, meio mato, meio casa e igreja e Djavu tocando num bar, você fala, cara, eu acho que isso daqui é o equilíbrio perfeito, né? É o tipo de cidade perfeita. Porque o único barulho da cidade que tinha era o Djavu. Em um bar só que a gente encontrou no caminho. Um bar só. Nem avenida, nem nada tinha mais barulho que aquilo. E não era um incômodo, entendeu? Porque era isolado. O bar ali era isolado. E aí, quando você vê a importância do silêncio, as respostas que você ganha no silêncio, e você percebe que você não tem tanto silêncio no, na vida urbana, você percebe um monte de coisas. Você percebe as falhas atuais da sociedade. O quão a, a degeneração, a degradação da sociedade, a regressão espiritual, mental, física, tudo isso, né, deriva de vários problemas, claro, mas que esse é um dos grandes problemas de barulho, ruído mental, ansiedade de um monte de coisa, porque tem duas telas aqui e eu acesso tudo que eu quiser com essas duas telas aqui, um teclado. E, cara, eu já vou explicar o que eu vi do silêncio, né? Na hora que a gente chegou num ponto lá que era silencioso e a gente nem ficou muito tempo ali em silêncio, foi só tipo um minuto. Naquele um minuto ali e no tempo inteiro lá nas mais de 3, 4 horas andando por lá, só de fundo ter um barulho de árvore, de toda aquela meio que adrenalina, vamos dizer assim, né? Aquela sensação de estar no meio do mato ali, tendo que prestar atenção, sendo que era uma trilha autoguiada, mas enfim, tudo aquilo ali me deu respostas que eu estava procurando. Em pouco tempo de silêncio, eu consegui encontrar respostas. Coisa que aqui na cidade é impossível, é difícil pra caramba você chegar naquele ponto. Aqui você vai mais pro caminho de devaneio do que de silêncio, entendeu? O silêncio de contemplar apenas o momento, entendeu? O estado de presença. Aqui não, principalmente aqui no Brasil, né? É muito difícil. Então, eu tava com algumas coisas na mente e ainda estou com elas, eu pretendo estudar mais sobre, que eram questões também teológicas, mas filosóficas, né? Sobre livre-arbítrio,
se realmente a gente consegue entender se tem ou não tem esse negócio, cara. E aí, chegando em várias conclusões, você vê que é uma interpretação bem ambígua. Você pode ir por um lado ou por outro. Porque se você for pensar, nós tomamos decisões aqui. Mas se elas são premeditadas em algum momento, né, se existe uma consciência que sabe que a gente vai fazer isso, aconteça o que acontecer, eu não tô nem dizendo de coisas externas acontecendo e influenciando a nossa escolha. Estou dizendo mesmo no geral, no contexto geral. A vida inteira existir, né? Toda uma existência inteira de pensamentos e de atitudes, ações, diálogos, falas, tudo isso ele já é premeditado, né? Ele já é meio que predestinado a acontecer. Mas aí que vem, é premeditado porque Deus, ele sabe que a gente vai fazer aquilo, ou porque vai acontecer de qualquer jeito assim e não tem a nossa vontade nessa. E a gente é simplesmente um observador ali de tudo. Existe um problema meio aí nessa questão de não existir um livre-arbítrio. Porque você tira um pouco da beleza da existência nessa visão. Que é uma visão mais protestante ali, no calvinismo, né? E que também muitos ateus também falam, não, porque é tudo influenciado e não sei o quê. Mas não. Existem certos momentos onde você toma uma decisão, certo? Que você consegue vencer vícios, vencer medos, vencer um monte de coisa que provavelmente se você fosse influenciado, como você é influenciado por outras coisas, você não teria essa coragem, entendeu? É um ímpeto de coragem ali, de atitude que te faz quebrar um ciclo vicioso de influências. E assim você quebra um negócio mais determinado a acontecer. Só que também, aí que vem a questão. Existe essa coragem, ela vem de alguma ação nossa? Se ela vem de algo genuíno, assim, da gente, ou se é algo assim, meio que empurrado assim por Deus e passa, entendeu? Porque existe um certo tipo de coragem que você toma uma coragem pra fazer algo que é ruim, né? Também. Mas quando você faz algo bom, você se sente tão bem que você sabe que aquilo não vinha de você, entendeu? Coragem é um atributo completamente dado, né, por Deus. Não tem como sair dessa. Porque quando você. Porque um ser humano normal, ele é medroso, ele tem medo das coisas. É tipo Josué lá, com medo lá de liderar o povo depois que Moisés morreu e chega lá e Deus fala, seja forte e corajoso, entendeu? Porque eu estou contigo. E o cara ganha um ímpeto de força, de coragem ali. Isso a gente vê que é algo externo, né? É algo divino que acontece ali e que muda ele. Mas existe
ajuda mútua, né? Eu comecei a acreditar que existe uma ajuda mútua, né? E que a gente, que não só existe uma determinação ali, e que nós também temos a nossa participação. E aí é que vem a brisa inteira, entendeu? Porque é, essa ajuda mútua, ela também não pode ser algo que Deus, assim, ele deu, entendeu? Esse ímpeto, ele deu pra gente pra conseguir, pra conseguir tal feito e tal ação que ia ocorrer de qualquer jeito. E aí você entra nesse limbo assim de pensamentos que vai muito além do que eu tô falando aqui, porque eu tô falando de uma maneira burra aqui, sem anotar nada, só pensando e vomitando pensamento. Mas quando você percebe, né, e no caminho da trilha lá, na parada que eu fiz na trilha, e por causa da trilha lá, no meio do mato, tudo, eu olhei e pensei, cara, é uma resposta interpretativa, é uma questão interpretativa, completamente interpretativa. Vem muito de uma experiência própria e pessoal ali, entendeu? Porque existe momentos onde você fala, cara, eu não vou fazer isso porque é errado, eu vou fazer o que é certo. E você faz o que é certo. Mas não só porque é certo, mas porque é bom fazer o que é certo. E não só porque é prazeroso fazer certo, o certo, porque nem sempre é prazeroso, mas que eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque não é simplesmente pelo fato de ser certo, mas é porque você sabe que você tem que fazer isso. E não é porque alguém tá com uma arma na tua cabeça para você fazer aquilo. E também não é algo que você fala, cara, é porque era para acontecer aquilo, mas é porque acontece aquilo porque você teve toda essa linha de raciocínio de pensar, cara, não, não posso fazer outra coisa a não ser isso. E por vontade própria, entendeu? Mas aí existem momentos como coragem, que você recebe uma coragem lá, você faz a ação que você tinha medo até então e simplesmente tu consegue. E quando você consegue e você faz com medo o negócio, né? Porque isso é coragem, você fazer com medo, né? Você, você não consegue se glorificar por aquilo. Pelo menos eu lembro muito bem, até mesmo quando andava de skate, tinha que descer a rampa, né? Umas rampas, aí tinha um medo, principalmente aquelas de 45 graus, que pra mim, obviamente, por um cara que sabe, né? Mas primeira vez que você vai fazer um negócio daquilo, você tem medo. Umas pessoas são mais corajosas que outras, mais tendentes a fazer algo que machuca, algo que pode dar errado, e tem outras que não. Mas quando uma pessoa como eu, que é medrosa, que é bobona, frangote, faz um negócio desse, pelo menos eu não consigo atribuir isso a mim exclusivamente. E assim como as, a ideia que a gente tem de Deus é de desse, dessas características, né, de algo ideal, como coragem, justiça, verdade, tudo que é bom, né? Em resumo, você atribui isso a esse algo bom, entendeu? A essa coisa imutável que sempre vai estar lá. Esse outro plano material que é,
imutável que é Deus, né? Que é a essência de Deus. E no meio de tudo, cara, desses pensamentos aí de livre-arbítrio, eu pensei, cara, não só isso, mas assim como outras coisas que eu já estava, já tinha tomado algum tipo de lado ou decisão, porque eu já tinha percebido que as coisas realmente são interpretativas, né? Elas precisam, em algum modo, ser interpretadas. Você precisa tirar uma conclusão daquilo, porque você fica agoniado. Não tem, né? Porque você chega num ponto onde você fala, cara, não tem uma conclusão que você fale. É 100% isso, entendeu? É 100% isso. Eu mesmo, em várias coisas que eu pesquisei nos últimos meses, eu cheguei em conclusões onde eu via não temos uma verdade racional assim, uma verdade de como que eu posso falar essas coisas, essas teorias ou essas teorias que a gente tem na sociedade, vamos supor religião, eu vou dizer, né, religião, claro, temos uma corretíssima que é a cristã, né, dizendo assim de uma maneira ampla, mas que dentro delas há diversas discussões, entendeu? E provavelmente se você não for cristão, que você for de outra religião, você vai ver que dentro da sua religião há diversas linhas de pensamentos que são defendidas por diversas pessoas que tentam encontrar a verdade dentro dessa própria religião. Dando um exemplo assim, quando você vai para a filosofia também tem várias linhas de pensamento filosófico onde os filósofos lá eles defendem esses pontos e tentam encontrar algo ali que é o que todo mundo está querendo encontrar, só que eles não chegam numa verdade, eles chegam em uma linha de pensamento. E assim como quando você vai questionar essa questão de livre-arbítrio, você chega numa questão de tipo, cara, é interpretativo. Se eu for viver empiricamente pensando aqui, eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decisão sobre as coisas. Mas quando você vai pensar a fundo sobre as influências externas, e não só isso, mas o que realmente já ia acontecer de qualquer jeito, ou que eu tive escolha, entendeu? Como se fosse um efeito borboleta. Se a gente tem isso, e se. Claro, quando você olha para trás, você olha e fala: cada decisão que eu tive, eu cheguei aqui. Mas essas coisas realmente, elas foram escolhidas por mim ou já tinha algo pré-escrito ali que isso ia acontecer, entendeu? É isso que eu tô tentando falar. Porque num contexto geral, quando você vê a sociedade, ela evoluiu para chegar no jeito que ela tá. Ela não ia seguir, obviamente, uma linha de pensamento de encontrar realmente a verdade, entendeu? As pessoas meio que elas chegaram no ponto que eu tô, onde elas escolhem lados e linhas de pensamento. E por causa de linhas de pensamento, elas esquecem a verdade, de algum modo, a essência ali que está sendo tentando ser encontrada. Acho que não deu pra entender nada. Só quem tem 500 de QI vai entender o que eu tô falando. E quando você chega nesse ponto de caralho, deixa eu pensar um pouco aqui no que eu vou falar.
quando você chega nesse ponto onde, baseado na essência das coisas, nas ideias ali, na essência das ideias que são ideais para um mundo bom, para uma coisa boa, para encontrar Deus, para encontrar uma linha de pensamento que funciona, para encontrar um tipo de pensamento, para encontrar qualquer coisa. Quando você chega, quando você sai ali daquela de vários pensamentos ali, quando você entende vários pensamentos, você fala, cara, existem diversas linhas de pensamentos e eu provavelmente eu tenho que escolher uma. A que mais se encaixa com o que eu penso, o que mais se encaixa com o que eu estou vivendo agora. E, cara, é absurdo, é muito complexo. Aí você chega no ponto que é. Porra, é do caralho, entendeu? É do caralho. É muito absurdo. E qualquer coisa que tente racionalizar muito essa parada de querer, não, preciso a todo custo encontrar a verdade, não sei o que. Sempre tem que ter em mente em encontrar a verdade, mas a honestidade de saber que é muito difícil de chegar nela por completo e que nós não vamos chegar nela por completo até vermos, sei lá, o apocalipse acontecer, as profecias serem cumpridas. Até lá nós não conseguiremos resolver a maioria dos problemas que existem na sociedade. Por causa dessa lacuna, que é a mesma lacuna que impulsiona a gente a entender as coisas, a buscar as coisas, a criar um propósito das coisas, que é uma essência natural do ser humano, que é uma essência absurdamente bela e compreensível. Por causa dessa mesma lacuna, nós também nos condenamos a tomar decisões erradas em grupo, em, individualmente também, e muitas vezes a gente vai chegar ali num ponto onde, sei lá, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Daí. Não sei o que acontece. E por isso que precisa-se muito. Não precisa, né? Agora também. Vai acontecer daqui a um tempo. Em até 20 anos, pra mim, eu acho que acontece. Vamos ver como desenrola, né? Mas quando acabar esse tempo, né? E aí a gente pode perguntar pessoalmente pro cara que bolou tudo isso. Mas eu já cheguei aqui num ponto bom pra caralho. Eu tô muito satisfeito. E isso vem graças ao silêncio. E o silêncio é uma maneira de você chegar em Deus pra caralho. E você pega essas interpretações, você pega essas mensagens que você busca resolver nisso, entendeu? Que doideira, cara. E aí, sabe o que aconteceu? Voltando lá pro que eu mandei vocês guardarem. Bar, 10 horas da manhã, Índio e Dja Vu. Voltando pra casa lá pras 2h30, passando pelo mesmo bar lá, enquanto a gente estava no caminho, a gente viu, sei lá, vários índios bebaças pra caramba. Cara, os caras chapadaço de cachaça, de bebida. E, e a gente chega lá ali em frente ao bar e tá vazio. E a música tocando ainda.
Eu falei, cara, isso daqui é 2010 pra caralho. O índio ainda tá em 2010, bicho. Cara, deve ser bom pra caramba ali. Aquela sensação de. Cara, sabe a sensação que as pessoas tinham antigamente? Era meio que a sensação de ignorância. E era legal a ignorância. Porque o efeito daquela ignorância que a gente tinha, ele é quebrado depois de um tempo. Mas a ignorância ali, quando você tá se divertindo, é boa, entendeu? E eu fiquei feliz de ver os índios bebaças voltando pra casa, cara. Eu falei, cara, esses caras estão tendo uma segunda infância, bicho. Segunda infância. Porque pra mim, quando eu ia, sei lá, saía de casa, ia pra casa do meu primo jogar no PlayStation dele, tinha um bar ali embaixo e tocava Djavu e tinha uns caras bebaços. E ninguém era triste naquela época. Porque eu tinha 4 5 anos também. Não tinha essa noção. Mas esse sentimento de você não ter noção e ver que aquilo tudo faz parte da humanidade, você fala, cara, isso é normal, isso é legal. Aí quando você chega no metrô, aí você vê todos aqueles prédios de novo, você, pelo amor de Deus, é uma merda mesmo, bicho. Aí você vai pro caralho. Aí você vai pro chapéu, cara. É. Inclusive o Papa foi de arrasta, né, bicho? O Papa foi pro saco, cara. O Papa foi pro Beleléu. Eu vou falar só disso aqui pra encerrar o Push Night. Cara, era bem esperado que o Papa ia pro saco, né? Bem esperado. Mas provavelmente foi tudo bem arquitetado ali. Parece ter sido arquitetado ele ter morrido depois da Páscoa. Um Papa que é meio suspeito ali na maioria das falas suspeitas ali que, que dão certas interpretações que condizem com agendas. E aí, sei lá, eu fiquei pensando, cara, eu torço muito pra vir um papa tradicionalzão católico que chegue e realmente seja um cara que ensine corretamente as pessoas a andarem por uma linha correta, cristã, né? Uma linha de fé católica ali, um negócio bonitinho. Mesmo eu não participando, cara. Mesmo eu não participando ainda da igreja, cara. Anulando agora tudo que eu tô falando. Mesmo eu não participando, cara. As pessoas precisam de guias que não sejam cegos. Guias que não tentem propagar agendas por meio de simples discursos não que distorcem a realidade cristã, cara. É a coisa mais insuportável de ver. Cara, que merda, bicho. Eu fui abrir uns posts sobre quem será o novo Papa e quando você vê. Eu fui ver no Instagram, cara. A internet não dá também, cara. Eu abri lá, esse Papa aqui é tradicional lá, é o Papa Negão lá, pô, o Robert Sara. Eu torceria muito pra esse cara ser eleito Papa lá, cara. Esse. Ele tava lá na notícia, ó, esse Papa é tradicional e ele tá lá participando, é um dos favoritos, não sei o que. Aí você vê um monte de gente, cara. Cega, 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 cara. Dizendo que era um retrocesso, que é um retrocesso pegar um Papa, entre aspas, conservador, ou melhor dizendo, um Papa ortodoxo, que cumpra ali a realidade cristã que é tradicional, entendeu?
E isso é com base no que eu tô estudando agora. E eu sei muito pouco, cara. Eu sei muito pouco sobre isso. Mas eu já, novamente, depois vocês entenderem aquele papo que eu disse antes, né? Cara, você toma uma decisão, você toma uma linha de pensamento, cara. E essa linha de pensamento condiz mais com o que eu acredito. E o que o Papa Francisco fazia era um negócio ambíguo. Ele não falava nada de pagão assim exclusivamente. Ele teve práticas duvidosas ali que eu me recuso a dar opinião, mas sobre os discursos dele, pra mim, aquilo ali é completamente duplo sentido, cara. Não consigo ver algo bom ali. Porque é um negócio, é uma meia verdade, né? É uma meia verdade, é uma distorção ali. E obviamente que pessoas erradas vão entender o que as pessoas que são erradas, mas você sabe quem lá tá no Vaticano lá que influencia essas coisas. Você sabe o grupo que influencia lá, infelizmente. Então, esses caras sabem medir as palavras ali, né? Eles sabem qual meia verdade encaixa pro propósito, pro propósito que eles querem, né? E as é muito chato falar de agenda também, né? É muito chato ficar falando, é agenda, mas infelizmente né? Quando você olha para a sociedade atual, você sabe que muitas coisas foram passadas pelo subconsciente ali, pelo inconsciente das pessoas, por mensagens subliminares e por meias verdades, por discursos ambíguos como os discursos, né, que o último papo fez. E você vê que isso gera perdição pra caralho. E quando você vê a ralé brasileira, bochileira, que provavelmente nem cristã é, cara, chega lá e fala bosta, abre a boca não, né? Tem dedos para digitar fezes e dizer que é um retrocesso, que os Francisco era um ótimo papa e que não sei o que. É comunismo? Qual é o nome do negócio? Ecumismo? O negócio lá de englobar religiões e transformar elas em uma só. É economismo, né? Eu acho que é. Quando você vê isso, quando você vê discursos duvidosos. Eita, cara, você olha para aquilo, cara, e as pessoas erradas interpretam errado. E as pessoas certas acabam bambeando, as pessoas erradas entende errado mesmo e fala merda. Ah, cara, o ser humano já, cara, o ser humano já deu, tá? Já deu do ser humano. Tá chato, tá, cara? Tá chato, cara. Melhorem, por favor. Seres humanos, melhorem. Por favor, cara. Eu não, não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. É muito chato. É muito chato. Então, cara, muito obrigado pela audiência aí do Post Night. Ou seja, as uma, duas, três pessoas que ouvem isso aqui. E, cara, é isso. Falou aí.